Fala galera, beleza? Recentemente eu estive lendo o livro A Conflict of Visions, do Thomas Sowell, que seria um conflito de visões. É um livro muito bom, não terminei de ler ainda, mas já nos primeiros capítulos ele deixa a tua cabeça bem louca, lendo o que ele está falando, a forma que ele está explicando as coisas e associando a vida real, né? Tipo, o que a gente vê no dia a dia da gente em questão de ideias, ideologias, né? Então, o Sowell, ele fala sobre visões, né? Então, a primeira coisa que ele faz questão de fazer é diferenciar o que seria uma visão de uma ideia, né? Então, para ele, a visão é uma coisa mais profunda, mais enraizada no ser de cada um do que as ideias, né? A partir da visão é que as ideias, elas seguem, né? Elas são aceitas, aprovadas ou rejeitadas. Essa visão seria quase o que a gente conhece como cosmovisão, né? Mas no caso dele não faz sentido falar em cosmovisão porque ele restringe isso que ele chama de visão ao campo antropológico e social, né? Então é o que é o homem e o que é o homem vivendo em sociedade. Então ele pega esse espectro de visões e divide em duas categorias básicas, né? Para facilitar a discussão, que seria a visão ilimitada, que eles chamam, e a visão limitada, tá? A unconstrained vision e a constrained vision. Então, a visão ilimitada, ela entende que o homem e o seu raciocínio, o seu intelecto é a medida de todas as coisas. Enquanto a visão ilimitada, não, enquanto a visão limitada, né, acredita justamente que o raciocínio do homem é limitado e que ele não pode ser, portanto, a medida de todas as coisas, né? Então, para alguém que tem a visão ilimitada, né, a visão do potencial humano, o escrutínio do raciocínio é importantíssimo. Enquanto para alguém que tem a visão limitada, né, a visão da limitação do homem, ela acredita que o homem não tem a capacidade de julgar todas as coisas, porque existe uma inteligência maior que ele, que seria o que ele chama da inteligência sistêmica. Então, as instituições, né, sejam elas as tradições, as questões sociais, a família, o sistema judiciário, a monarquia, o império, né, todas essas coisas, elas contêm em si uma inteligência maior do que o intelecto humano poderia conceber, no sentido de que, por mais que eu não consiga explicá-las, elas em si têm valor, porque elas são o resultado conjunto de experiência e de tempo e da inteligência de outras pessoas, né? Então é um acúmulo da experiência humana que se dá nessas instituições, né? Enquanto a visão ilimitada, ela faz com que, se você não consegue explicar, então não tem valor, né? E especialmente pelos intelectuais, pelas pessoas, né, os iluminados, né? Então, até no final do capítulo 2 ele fala isso, 2 ou 3, que para os proponentes da visão ilimitada, e ele cita especialmente o Godwin, os intelectuais são pessoas importantíssimas, tá? Porque como acredita-se na capacidade do raciocínio humano, então a sociedade ela começa a ser melhor conforme o ser humano passa a ser melhor, né? Então você acredita nessas questões de progresso, né? De que os homens estão se tornando melhores do que eram antes, né? E quem puxa isso para frente são justamente os intelectuais. Então existe a importância grande da juventude, porque a juventude não seria maculada pelas instituições tradicionais, e a importância grande dada aos intelectuais, porque os intelectuais são as pessoas que são inteligentes o bastante para que, né, a sociedade tenha uma boa régua com a qual medir as suas instituições, né, e fazer a proposição de novas regras, leis e questões sociais, questões antropológicas, né? Então o intelectual é muito importante nesse tipo de visão, enquanto na visão limitada é justamente o contrário, né? O intelectual ele é visto como uma espécie de uma ameaça, porque ele é bom com as palavras, né? E é muito fácil você corromper o sentido das coisas usando palavras, né? Então, na visão limitada, na visão da inteligência sistêmica, existe pouca diferença entre o homem comum e o intelectual. Na verdade, o homem comum ele pode ser mais inteligente no sentido de fazer melhor uso da inteligência sistêmica do que o intelectual,
Então, não existe uma grande diferença. O intelectual ele não é muito importante. Isso é interessante, porque quando você começa a enxergar o mundo dessa maneira, né, com relação às diferentes visões, você começa a entender por que para um conservador, por exemplo, é fácil ser monarquista, mas ao mesmo tempo ele abomina as ditaduras. Né? Você pensa em termos pragmáticos, qual que é a grande diferença entre uma monarquia e uma ditadura? Talvez a gente pode forçar a barra e dizer que é mais ou menos a mesma coisa. Só que a monarquia ela tem por trás de si uma instituição. Né? Ela é uma coisa que já foi comprovada com o tempo, com a experiência. Ela é uma parada que não depende de um ser necessariamente iluminado. Né? O que importa na monarquia é a instituição da monarquia e as instituições que estão à volta da monarquia. Enquanto a ditadura, ela precisa necessariamente de um iluminado e os iluminados. Né? Ela precisa do partidão, ela precisa dos intelectuais, ela precisa do líder, que seria uma pessoa à frente do seu tempo. Né? Ou pelo menos que se enxerga dessa maneira. Né? Eu vejo que o conservador ele perde os debates em que ele entra, porque ele cai no engodo de achar que ele precisa explicar as coisas. Né? Então você precisa explicar as instituições. Né? Sendo que, na verdade, existe essa inteligência sistêmica. Então, para o conservador, o valor da família não está na explicação que se pode dar racionalmente a quão importante a família é. Mas simplesmente porque ela já resistiu à prova do tempo. Né? Ela mostra-se funcional, ela existe esse tempo todo e resiste esse tempo todo, porque ali tem alguma coisa que é superior a mim mesmo, que é superior ao meu raciocínio. Então, mesmo que eu não possa explicar, não significa que não tenha valor. Mas o conservador ele cai nesse engodo de que se você não consegue explicar, então tá errado, né? Então pode ser descartado, pode ser rejeitado. É daí que vem a história do pensamento crítico. Você tem que ter pensamento crítico, né? E cai no que o José Munir Nasser falava a respeito do estudante brasileiro que ele é considerado um bom estudante, é considerado uma pessoa inteligente quando ele fica fazendo um monte de pergunta cretina a respeito de qualquer coisa. Né? Ele fica fazendo perguntas desnecessárias. Né? Então, por que existe a igreja? Né? Por que a religião é importante na vida da sociedade? Né? Então, se você não consegue explicar, você começa a rejeitar. Né? Enquanto a visão limitada, ela não deveria precisar explicar. Né? Aquela que acredita na limitação do raciocínio humano, justamente porque o raciocínio humano é limitado. Né? A instituição, ela se provou, né? Ela já passou pelo teste do tempo e da experiência, né? Enquanto você, o teu intelecto, não. Se a gente seguir as novas ideias, quem que garante que elas vão dar certo? O proponente da visão ilimitada, né, a visão do potencial humano, ele está aberto a essas novas ideias, porque ele acha que da mente do intelectual vai sair uma ideia melhor do que a gente já tem hoje. Enquanto o proponente do raciocínio limitado do homem, da capacidade limitada do homem, ele vê que não tem soluções, tem compromissos, né? Compromises, né? Trade-offs. Eu gosto do termo trade-off, porque o trade-off é trade-off, né? Você tem que se livrar de algo que lhe é querido em troca de receber algo que você precisa, né? A ênfase está no off, né? De você abrir mão daquilo. Então, o Sowell fala isso, né? Que não existem soluções, existem só trade-offs. Né? Você não consegue solucionar as coisas na sociedade, justamente porque o homem é mau, né? E a sociedade é formada por homens. Então a gente não tem como chegar em soluções, né? E quando fala-se sobre soluções, a pergunta natural que se faz é a que custo? Né? Então, para os proponentes da visão ilimitada do homem, os custos são baixos. Né? Tudo bem eu ter aqui uma ditadura, porque ela vai fazer as pessoas melhores depois, daqui a 50 anos. Né? Enquanto os proponentes da visão limitada, eles entendem que não existe ditador nesse mundo que consiga consertar a raça humana. Né? A nossa sociedade ela precisa de bons trade-offs. Né? O exemplo do começo do livro é bom. Ele fala a respeito de honra e de nobreza. Né? Então, o homem ele é egoísta, né? Ele quer o seu próprio bem antes de qualquer outra coisa. Então, por que funcionam os incentivos sociais, né, de nobreza, por exemplo? Ele faz uma coisa que ele não queria fazer naturalmente, mas ele é visto como nobre.
ele é visto como uma pessoa magnânima, né? Ele é visto como um cara que ajuda os outros. Então, esse apelo ao próprio ego faz com que a sociedade simplesmente funcione, né? Então, existem incentivos que a gente dá socialmente para as pessoas fazerem coisas que vão contra o seu próprio instinto, o seu próprio ego, né? E a gente incentiva dando uma massagenzinha no ego da pessoa, né? Enquanto o Godwin da vida, ele considera que isso é errado, né? Que, na verdade, o homem deveria fazer o bem por entender intelectualmente que o bem que ele faz, ele torna a sociedade melhor, né? Ou seja, o proponente da visão limitada do homem, ele entende que o homem é egoísta e que a gente deve empregar os mecanismos sociais que se adequam melhor a tornar esse egoísmo, fazer bom uso desse egoísmo, no fim das contas, né? Enquanto o que acredita no potencial do homem, ele quer fazer o homem melhor. E daí surgem aquelas questões que a gente vê do seja melhor, né? Ah, todos somos racistas, né? E a pessoa quer melhorar a raça humana, colocando na tua cabeça que você tem um problema, né? Ah, você é racista, você pode não pensar nisso, você pode não entender isso, mas você é, né? Então seja melhor. Essa é a lição que os proponentes da visão do potencial humano tentam dar. Ou então esses problemas recentes de jogos, por exemplo, né? O estúdio lança lá um jogo woke, né? Que tem a protagonista que é uma mulher negra, lésbica, cadeirante, né? Ela marca um monte de checkbox de inclusividade, mas o jogo é uma porcaria, a história é ruim, a história se limita a isso, né? Aos checkbox de inclusividade, todo mundo detesta, o jogo não vende, é um fracasso. E daí o que acontece? Que a produtora do jogo começa a dizer, não, a fanbase que é tóxica, né? Ou seja, é o ser humano que ainda não está no nível de iluminação, nível superior, o nível em que a raça humana deveria chegar, né? Ou seja, a culpa é tua como jogador, né? A culpa é da fanbase, a culpa é dos compradores que não estão comprando, né? A culpa é dos caras que eles precisariam serem melhores, né? Então a produtora, ela é um representante dos seres iluminados, né? E os que não estão comprando, os que estão reclamando, estão dizendo que o jogo é ruim, eles são pessoas, são tipo uns macacos, eles são os caras que ainda não evoluíram, né? Então o papel dessas pessoas iluminadas intelectuais seria então elevar todo mundo junto, e se você não concorda, você é uma pessoa ruim, você tem problemas, você é um cara não evoluído, você é uma pessoa que não chegou na iluminação. Enquanto os proponentes da visão limitada do homem, eles vão dizer que, cara, é assim mesmo, fazer o quê? Se quer vender, você tem que fazer uma coisa que seja vendável, né? E não tem muito como evoluir as pessoas à força, né? Eu mesmo tenho essa visão que a grande demo do ser humano foi entre a criação e o dilúvio, né? Não tem nada de novo que não tenha sido visto naquela época lá. Entre a criação e o dilúvio é isso, a história humana está ali já, né? O ser humano não vai progredir muito mais do que isso, né? Como sociedade, como gente, como pensamento, como nada, né? Thomas Sowell, eu nem terminei de ler o livro ainda, né? Ele vai falar, por exemplo, sobre visões como o comunismo, né? Que ele diz que é uma mistura entre uma visão limitada e ilimitada. Eu consigo enxergar como, mas não vou comentar aqui, porque vai que eu estou totalmente errado, prefiro esperar para ler. Mas é um bom livro, recomendo. Toda vez que você vê uma instituição sendo tomada por alguém que se considera um iluminado, né, você vê que é uma pessoa que tem essa mentalidade, né? Mentalidade de que o meu raciocínio como intelectual, né, como especialista da área, ele se sobrepõe à autoridade, à jurisdição, à tradição da instituição em que eu estou, né? E, portanto, não apenas eu tenho capacidade, como tenho até uma espécie de responsabilidade de levar a instituição e, portanto, junto comigo, um pedacinho da raça humana, né, para uma visão mais elevada, mais, né, iluminada da sociedade, portanto, fazendo o mundo um pouco melhor, né? Enquanto o que na prática é o conservador, né? A visão limitada do homem, né? Ele vai valorizar a instituição em si. Vai dizer, não, você não tem o direito de estar sobrepujando tanto o escopo dessa instituição, né? Então, se você está no sistema judiciário, deveria lidar em interpretação da lei simples, né? Se você religioso, você deveria se limitar à sua religião, né? As instituições, elas são uma coisa quase sagrada, né? Porque elas funcionam, né? Elas têm em si a inteligência sistêmica, né? Então, isso seria a visão mais conservadora. Aí não é à toa que a gente vê que o esquerdista tradicional,
ele é tão ligado no seu intelectual, né? Ele gosta dos intelectuais, ele acha que existe um extrato de gente que é superior, que é mais iluminado, e essas pessoas devem ser ouvidas com muita atenção, porque são eles que puxam, né, levam o ser humano, a sociedade, a um patamar maior, melhor, mais iluminado. Enquanto o conservador, ele não bota fé em ninguém, né? Ele não acredita em ninguém, ele acredita mais na instituição, porque a instituição, seja ela qual for, né? Seja uma instituição tradicional, clássica, né? Uma instituição física, digamos assim, quanto as tradições do passado, né? As tradições, elas são respeitadas porque elas já passaram pelo teste do tempo e, portanto, a experiência comprova que elas funcionam, né? Enquanto uma ideia nova e revolucionária, ela é vista com certo ceticismo porque precisa ser provada pelo tempo, né? Você não sabe se vai dar bom ou vai dar ruim essa ideia nova e revolucionária. Então, recomendo aí a leitura, vou deixar o link para compra do livro, eu estou lendo em inglês, deve ter a versão traduzida, vamos ver aí. E é isso. Falou!